falando aí da movimentação da esquerda, né, Paulinha? Está se movimentando em relação a 2022. Pois é, e assim, nada de novo do Boulos encontrar o Lula, mas lembra aquela história que aí talvez o PT não fosse lançar candidato para o governo de São Paulo e tal. E aí todo mundo duvida muito dessa história, né? Que o PT vai abrir mão de lançar um candidato aqui em São Paulo. Agora, o Boulos sempre apoia o Lula e o Lula nunca apoia o Boulos, né? Sempre que ele tem oportunidade, ele escolhe uma outra pessoa para dar apoio, né? Esse é um ponto interessante, né, Vini? Porque a recíproca não é verdadeira nessa história. E ela não acontece. Acaba não sendo porque o PT ainda é o maior partido de esquerda do país, aquele que consegue angariar mais votos, e o Fernando Haddad, querendo ou não, aparece melhor colocado aí nas pesquisas aqui em São Paulo, né? Então, dificilmente o PT vai abrir mão dessa candidatura para apoiar o Boulos. Muito bem. Felipe, você acha que é possível mesmo a abertura do Boulos em relação à candidatura dele aqui em São Paulo, visto que a intenção de voto dele é considerável por aqui? Eu vou te pedir 1 minuto. Eu acho difícil o eleitor paulista, né, do interior de São Paulo, sucumbir a um voto mentiroso, um voto completamente burro, que é o voto no Boulos. O que eu vejo é o Boulos tentando se aproximar do Lula para, quem sabe, conseguir uma vaguinha ali de vice do Lula. Por isso, essa crítica também ao Geraldo Alckmin, né? Que seria até, se politicamente o Boulos se aliar ao Lula, seria algo que ele sempre tenta fazer, como foi dito aqui pela Paulinha, o Lula não retribui, né? Mas, assim, o fato é que os dois são péssimos, é uma cena bizarra, bizonha, né? Ver essa foto dos dois sempre juntos, assim, é um negócio horrível. E São Paulo não merece o Boulos, São Paulo não merece o Lula, o Brasil não merece o Lula nem o Boulos. Os dois, para mim, tinham que estar fora da política, porque são pessoas que enganam o eleitor e o brasileiro. Muito bem, Zoe, 30 segundos. Eles realmente acham que as pessoas são idiotas, que o brasileiro é um imbecil, porque essas fotos que o Lula tira, né? Ô, companheira, olhando para o amiguinho Boulos, sensibiliza uma parte da população, né? Nossa, que delicado, né? Que amoroso o Lula. E uma fala que me chamou a atenção depois desse encontro foi que recuperarmos um governo democrático, o Lula falou. O cara que até ontem estava falando de regular as mídias, que elogiou a eleição na Nicarágua, fraudulenta, que elogia ditadores na Venezuela, vir aqui no Brasil falar de democracia. Eles brincam realmente com a inteligência do brasileiro. Se antes do intervalo a gente estava comentando um pouco sobre essa aproximação entre Boulos e Lula. Carlito, eu quero uma análise sua. É possível realmente o PSOL abrir mão de uma candidatura aqui em São Paulo para que a esquerda possa ficar unida? Ouvindo o Sabará falar, inclusive, a gente entende porque que ele saiu da política, porque ele não entende como é que funciona a política, não entende da estratégia política, mas enfim, o Guilherme Boulos, que é o candidato que só teve votos de crianças, como ele disse alguns dias atrás, teve muito mais votos que ele, porque ele nem coragem de ir para a briga, entre aspas, teve, né? Então, Guilherme Boulos, mesmo contra tudo e contra todos, com tempo de televisão reduzido, utilizando as redes sociais, acabou ocupando ali, inclusive, o segundo lugar na política em 2020, na eleição para São Paulo. Foi para o segundo turno, teve aquele escândalo do falecido prefeito Bruno Covas em relação à distribuição de cestas básicas como forma de compra de votos ali, mas a justiça concluiu que não teve crime naquele momento. E o que a gente pode dizer é o seguinte, a figura do Guilherme Boulos é uma figura que está crescendo dentro do diálogo da esquerda, Paulo, porque a gente sabe que ele tem conseguido avançar sobre um público que não sabe como é que foi o governo de esquerda no Brasil, que odeia a esquerda por correspondência, porque alguém contou que a esquerda fez isso, alguém contou que a esquerda fez aquilo. O que eu acho interessante desse discurso da Zoe, que um dia eu quero até convidar ela para a gente falar aqui, onde ela não vai incluir ditadura, Venezuela e Cuba no nosso papo. E você não vai incluir que é estudante de direito, que é a única argumentação que você usa. A entrevista que a Zoe teve alguns dias atrás com o Bolsonaro, só para lembrar quem está acompanhando a gente aqui, ela disse que queria ter um ditador lá em Cuba como o Bolsonaro. E você, como um estudante de direito tão inteligente, pode entender um pouquinho de sarcasmo, né, meu querido? Porque o que eu estava tentando falar lá, né, na brincadeira, é que o Bolsonaro, chamam ele de ditador aqui no Brasil, só que ele é todo o contrário de um ditador. É o único que defende as instituições, os direitos individuais. Por isso que eu quero um lá em Cuba, bem diferente do meu ditador lá. Você, como um estudante de direito, tem que aprender, entendeu, Carlito? Não está muito bem de entender de piada, não, viu? Esquece, o Carlito interpretação anda... O Carlito entender é uma coisa... né? Interpretação tá longe. Peraí. Vai lá, Carlito. Termina o seu raciocínio. Agora de 2022, é isso que a gente aprende na faculdade.
Então a eleição de 2022 é uma eleição que a gente vai ver essas alianças por dois motivos, Paulo. O primeiro, que a bancada de esquerda precisa ampliar a bancada dentro do Congresso. O presidente da República não governa sem a aliança. A gente vive em um modelo político fisiologista, então por conta disso acontece sim de ter essas alianças, tanto que o próprio Eduardo Bolsonaro, que alguns anos atrás, em uma convenção, né, dos conservadores do Brasil, disse que estaria ali olhando para a cara de cada um. Ele queria ver em 2022 quem estaria com o Centrão, não sabendo ele que ele falava com o espelho, porque ele acabou de anunciar a sua filiação ao PL, né, que é o partido do Centrão. Então, essa estratégia do Lula não fechou com ainda. Boulos é basicamente isso. O estudante de direito está com a informação errada. Nessa eleição e nas próximas. Ruim, hein? Não estava interpretando. Estudante de direito, Carlitos, o Eduardo não fechou ainda. Paulinha, você me pediu a palavra? Eu queria não que Ele anunciou a filiação. Não anunciou ainda. Não que eu estou falando, não anunciou. Que você é o mestre da mentira. Ele está estudando. O Eduardo Bolsonaro... Quanto você, cara. O Eduardo Bolsonaro está estudando. Que o Carlito falasse um pouco, por exemplo, porque o que eu entendo? Muita gente que é mais à esquerda, realmente também agora não é mais a favor do PT. Enfim, por causa de tudo que aconteceu. E, por exemplo, seria aí um voto para uma nova esquerda, que, simbolicamente, vamos imaginar aqui que seria o Boulos, né? Agora, quando o Boulos desiste, por exemplo, da candidatura para favorecer o PT, eu acho que quem está aí nessa lógica de procurar uma nova esquerda se decepciona. Não, o PT sempre fagocita verdade, a possibilidade de uma nova esquerda. A aliança é para ajudar. O Lula abafa qualquer liderança que não seja ele. Se a gente puder aqui também essa questão. Por quê? A gente viu que o resultado de Boulos em 2020 foi muito bom na eleição. Tanto que teve candidato aí que desistiu no final de outubro com medo, eu acho, de passar a vergonha, já que seria menos votado que o próprio Arthur Duval. E aí o que a gente viu acontecendo é que, com essa força que o Boulos e o pessoal ganhou em São Paulo, eles precisam fazer alguns ajustes para ir para a eleição em 2024 com um pouco mais de corpo. E essa aliança precisaria do PT. O que é que está faltando para o pessoal apoiar o PT categoricamente? Isso é conversa de bastidores de muito tempo. É que o Lula garanta para o Boulos que o PT não lançará candidato em 2024 e apoiará o PSOL. Essa é a condição que o Juliano Medeiros e que o Guilherme Boulos deram para que o PT tenha apoio do PSOL nessa eleição. Inclusive, até o deputado, o esposo da Sâmia Bonfim, que eu me esqueci o nome dele agora, ele até compartilhou nas redes sociais que ele continua tentando, Glauber Braga, se não me engano, ele continua tentando ali lançar o nome dele como candidato à presidência da República pelo PSOL, mas isso tudo é aliança. E isso precisa ficar claro porque, é como você falou, tem uma esquerda hoje que não simpatiza mais com o PT, que enxerga o Boulos ali como sendo uma nova esquerda. Então, essa aliança é basicamente por conta disso. Carlito. Mas eu não acredito que o Boulos apoiará o PT meramente por esse apoio, essa empatia que ele tem pelo Lula. Eu acho que ele entendeu que a política agora, como bem falou o Paulo, precisa ter a reciprocidade. Agora chegou a vez do PT também apoiar o Boulos.